Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Como está a vida? Deus continua sendo Deus, hein? E nós? O que seremos nós na perspectiva de pensar o nosso futuro, o nosso amanhã? Em que projetaremos as nossas esperanças? Os nossos sonhos? O que queremos? Vamos apenas sobreviver? Ou seremos mais prudentes? Vou dizer uma coisa. O mundo, o qual conhecemos, o planeta é lindo, mas sofre interferências do mal. Logo, temos que estar atentos e não nos deixar levar por esse mal. Porque nós somos como antena captando sinais. Verdade? Porque nós perdemos um pouco da comunhão com Deus, não quer dizer que não temos mais a condição de ter comunhão com Deus e não percebemos as coisas que são espirituais, ainda que nós não a vejamos. Então, o que ocorre é o seguinte: somos ainda seres espirituais porque fomos feitos por um espírito maior que se chama Deus. Assim sendo, sofremos influência do mundo espiritual aqui na Terra, mesmo nesse corpo físico. E essa influência do mundo espiritual se dá pelos pensamentos que ouvimos e damos razão a um ou a outro. Lembra aquele desenho do Pica-Pau que o anjo bom estava do lado direito do ombro e o anjo mau do lado esquerdo? E cada um falava uma coisa contrária ao outro? É assim mesmo. Satanás e seus demônios querem que a gente caia e fique no chão. Os anjos de Deus querem que a gente fique em pé, glorificando a Deus. Então a questão é tão espiritual quanto carnal. Por quê? Vivemos no mundo material, onde temos um corpo material, carnal, logo há um peso muito grande do que é matéria e do que é espiritual. O que é matéria somos nós, a nossa capacidade de interagir com esse corpo. E o que é espiritual são coisas do sobrenatural, ou de Deus ou do diabo, que move coisas que a gente às vezes até não entende. No que diz respeito às coisas de Deus, a fé nos norteia e nos dá força para crer que o Senhor fará coisas maravilhosas. E aquele que está desanimado, ele está, na verdade, sendo atacado pelas hostes do mal. Ah, você não vai conseguir, isso não é para você, você não tem jeito para isso, você não vai dar em nada, ih, você já perdeu. Não é assim, você não vai conseguir. Quem nunca ouviu essas frases? Elas vêm de onde? Do seu pensamento? Não é mesmo. São demônios gritando no nosso ouvido. Eu já ouvi isso muitas vezes. Acredito que todos nesse planeta já ouviram, sem exceção. Então, amados, precisamos nos desligar um pouco do que é material e nos ligarmos ao espiritual, mas do lado certo, onde Deus está. Entende? Quem é espiritual é mais forte, mesmo estando nesse corpo físico tendencioso ao pecado. Você entende isso? Você está entendendo? Vou ler aqui Gálatas 5, de 18 a 26. Entenda. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro,
Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne, suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Se somos seres inteligentes, a maior escolha, a atacada da vez é: eu escolho a Jesus Cristo. Aceita Jesus Cristo. Tenho Deus na minha vida, o Espírito Santo. E nada pode me abalar, nem morte, nem enfermidade, nem perdas. Porque vamos supor, uma pessoa tem 80 anos e pensa consigo mesmo, estou perto da morte. Mas ela poderia pensar diferente se estiver cheia do Espírito Santo. O que Paulo disse? Morrer para mim é lucro, mas se vivo é para que vocês tenham uma chance maior e vivo por vocês, para que a palavra seja ministrada e vocês a entendam. Então, o que dizer de uma pessoa que tem 80, 90 anos e está pensando assim, nossa, a morte está perto. Ora, o que é a morte? Passagem de um estado para outro. A sua alma é eterna. Logo, se você tem uma faixa etária que você está pensando na morte, a eternidade te espera. Sem as dores desse corpo físico, sem as enfermidades desse corpo físico, na alegria da plenitude que a alma pode viver num corpo incorruptível. Então, não temos nada a perder quando estamos do lado certo, só ganhar. Deus é tudo em todos. E se cremos em Deus, não há como perder, não há como perder. Perder o quê? A vida? Ser eterno. Perder o quê? Dinheiro? Para onde você vai não precisa de dinheiro. O que você vai perder? Seus amigos, seus parentes, seus entes queridos? Não! Se eles morrerem em Cristo Jesus, eles estão num ótimo lugar. Se são crianças, então, estão salvos. Então, meu amigo, o que tem que acontecer para a humanidade é se conscientizar que temos que caminhar para a luz, temos que caminhar para Jesus. Se formos de Deus em nome de Jesus, nós já estamos com a vitória assegurada. Podemos julgar aí 90 minutos mais prorrogação, que se o time estiver ganhando a gente de 10-0, nós sabemos que com 1 minuto nós empatamos e ainda viramos o jogo. Deus é Deus, não há outro igual. Então, meu amado, a maior coisa que temos a fazer é dominar um tiquinho essa carne, ser menos carnais e buscar as coisas do Espírito. Como? Eu já falei reiteradas vezes. Buscar as coisas do Espírito é amortecer a carne, os seus desejos e ouvir louvor, ler a Bíblia, conversar com Deus. Você ouve um louvor e outro, e outro, e outro, e aquilo vai te entregando, vai te fazendo estar numa dimensão diferente. Amém? Então, amados, a escolha sempre é nossa. E fomos feitos seres eternos. Então, é crer no Senhor e descansar nele. Amém? Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente. Em o nome de Jesus. Amém.